Bem-vindos, obrigada pela participação nessa Bom, palestra. Espero que ao final dessa palestra, né, sobre planejamento estratégico e recursos humanos, vocês sejam capazes de ter muitas ideias, muitas insights, né, e que principalmente fortaleçam a sua posição enquanto RH nas organizações, ok? Eu vou começar aqui começando aqui a palestra, compartilhar aqui a palestra com vocês. E nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, né? Eu, ao longo da palestra, espero que vocês escrevam no chat, que eu vou acompanhando o chat e eu vou respondendo, né? Conforme a gente for evoluindo. Ok? Mas, começando a palestra, deixa eu contar um pouquinho para vocês quem eu sou, né? Meu nome é Paula César, eu sou formada em administração, tenho uma pós-graduação em internacional, executiva internacional, sou mentora pela Global Mentoring Group, fiz diversos cursos de especialização dentro do RH e trabalhei em várias organizações, construção civil, saúde, embalagens, né? Minha trajetória está aí, né? Aos 18 anos eu comecei na área de recrutamento e seleção, num banco, depois aos 27 eu conquistei minha primeira posição gerencial, aos 34 me tornei diretora de RH, aos 40 eu fui diretora de RH, planejamento estratégico e relacionamento com o cliente, aos 47 eu virei diretora executiva de uma grande rede de fast food, eu comandava a unidade de negócios de restaurantes próprios, né? Tinha mais de 150 restaurantes, e aos 50 eu virei a minha chave, virei empresária, né? Saí do mundo corporativo, virei empresária no ramo de alimentação. Mas aos 53 eu tive aquela chamada de novo, né, do meu DNA, de estar apoiando as pessoas, de estar trabalhando com RH, e montei a minha empresa de consultoria e mentoria, né, com o propósito de estar compartilhando minhas experiências e conhecimentos para, obviamente, apoiar as pessoas a viverem do que amam fazer com prosperidade. Aos 54, em plena pandemia, escrevi meu primeiro livro, né, destinado a grandes empresários, que eram as ferramentas de gestão. E esse ano fui coautora de 2 livros, RH Estratégico e Virei Líder e Agora. Essa é a minha história. Espero que não acabe aqui. Parou no 57, é 57 mesmo que eu tenho hoje, né? Mas em breve eu espero estar escrevendo aí outros livros e trabalhando outras palestras para continuar contribuindo com com esse compartilhamento aí de experiências para os colegas. Ok? Vamos lá. Vamos começar a nossa palestra, né? Principalmente de uma forma muito breve, falando algumas coisas sobre conceitos de planejamento estratégico, né? Que é principalmente fundamental para que, na hora que a gente estiver desenvolvendo planejamento estratégico, esses conceitos eles estejam muito bem fundamentados na cabeça de cada um de vocês, ou seja, a gente trabalhando uma visão estratégica do profissional, ok? Quando a gente fala em planejamento estratégico, nós temos aí a composição de 2 palavras, né? O planejamento e a estratégia. O planejamento, essencialmente, é uma tomada de decisão para onde eu quero ir, né? Onde eu quero que alcance, que objetivo que eu quero chegar. Ou seja, é o processo pelo qual você identifica causas, potencialidades, fragilidades da sua organização, né? Para direcionar para onde eu quero chegar, que salto que eu quero dar, né? O conceito de estratégia é justamente o caminho que eu vou seguir para chegar nessa minha decisão, né? Eu gosto de usar bastante esse exemplo aqui, né, do ponto A e do ponto B, né? Pense que você tem aí um ponto A, e que você quer chegar no seu ponto B, mas tem um muro na frente, né? Como é que eu vou fazer para sair do ponto A, chegar nesse ponto B com esse muro? Ora, eu posso contornar o muro, eu posso pular o muro, eu posso cavar por baixo do muro, ou ser mais drástico, eu posso explodir o muro. Mas eu começo a fazer as seguintes perguntas: quais competências eu tenho que ter para escalar esse muro? Eu tenho essa competência? Eu tenho recurso, uma escada? Eu sei explodir o muro? Eu tenho tempo para circular esse muro, fazer o contorno dele? Ou seja, a estratégia é justamente, né, o caminho, considerando as competências, os recursos que as empresas têm, que elas vão sair do ponto A para ir para o ponto B, né? E aí, obviamente, a partir dos seus recursos é que você vai definir a sua estratégia.
né? E aí a gente chega na concepção de planejamento estratégico, que é a quantidade, o conjunto de etapas, né, que a gente vai seguir para chegar ao nosso destino final, que a gente tem de objetivo. Ok? A estrutura do planejamento estratégico, que é o que a gente vai ver ao longo dessa palestra, ela vai estar focada em 3 pilares, né? E esses 3 pilares que ao longo dessa palestra eu vou te ajudar a desenvolver, né? O primeiro é objetivos, né? Quer dizer, que condições, que resultados que eu quero ter em determinado período de tempo para que a minha empresa se considere bem-sucedida, ou seja, o que eu vou fazer. O segundo pilar da estrutura do planejamento é a meta, né? Que são os resultados que eu tenho que ir atingindo, né? Ao longo desse tempo que eu tenho para chegar no meu objetivo, né? Que é o que eu vou fazer num período de tempo pré-estabelecido. Ou seja, o que eu vou fazer e até quando. E, por fim, a terceira estrutura do planejamento estratégico é o conjunto de planos, né? Os planos de ação, né? Quer dizer, o conjunto de medidas e ações pelos meios que eu vou atingir os objetivos e as metas, ou seja, como eu vou alcançar e até quando eu vou alcançar. Então, quando você pensa em desenvolver um planejamento estratégico, nós estamos falando em desenvolver esses 3 pilares: objetivos, metas e planos. Tranquilo? Vamos lá. Mas eu sempre coloco esse senão, antes da gente começar a fazer o plano, que para eu ter um RH estratégico, é preciso começar sendo um profissional de RH estratégico. Recentemente, eu fui convidada para escrever um capítulo nesse livro, RH Estratégico, que lançou faz um mês, né? Que a gente fez aí o lançamento há um mês. Justamente nesse livro, eu faço um capítulo sobre a necessidade de a gente desenvolver, né? Uma maior visão estratégica no profissional de RH para justamente fortalecer o nosso posicionamento estratégico dentro da organização. Vamos passar esse checklist rápido, né? O checklist do profissional estratégico. O primeiro, que ninguém fala muito, é sobre estrutura organizacional. Pensa, estrutura organizacional é a forma como a gente aloca as pessoas dentro da organização. Como é que elas vão trabalhar, como é que elas vão, né, ser dirigidas, lideradas, né? E o que eu vejo na maior parte das organizações é que as empresas desenham uma estrutura e vão com ela por vários anos, né? E só que o planejamento das empresas, os objetivos, eles vão mudando ano a ano. Existem várias maneiras, né, de se alocar as pessoas de uma forma mais apropriada para atingir os objetivos. Eu tenho estrutura vertical, a matricial, horizontal, circular. Será que a estrutura organizacional que você tem na sua organização é a melhor, que vai ajudar, que vai apoiar a identificar os objetivos estratégicos, né? Então, assim, primeira coisa, no profissional de RH estratégico, estude sobre estrutura organizacional. Como é as formas variadas de alocar as pessoas dentro de uma organização. Um segundo ponto para um profissional de RH de checklist é mudar totalmente o seu mindset, né? Seu modelo mental de reativo para proativo. Quando a gente se ouve falar assim, puxa, eu tenho que contratar aquele líder dentro da organização, né? Mas eu nem sabia. Aí já está um gap seu de RH estratégico, né? Porque o cara de RH estratégico, ele já sabe que ele já tem que ter preparado as lideranças, ele já sabe que não está indo bem, que provavelmente vai ter que ser substituído, né? Aí a empresa comprou uma máquina, né? Aí ninguém treinou a pessoa para operar uma máquina. Aí você fala, pô, mas nem sabia que ia comprar. Ou seja, quando a gente está envolvido dentro das estratégias da empresa, a gente está mudando, a gente já se antecipa, né, as necessidades, seu pensamento proativo, né? Outra coisa que eu acho fundamental, né? Mergulhe no negócio da sua empresa, né? A gente tem muitas premissas como profissional de RH, né? Que eu sei o que o gerente precisa, o que o funcionário precisa, né? Então, eu vou dar uns exemplos, né? Eu trabalhei num hospital e eu ia lá no centro cirúrgico, via as enfermeiras do centro cirúrgico, porque a necessidade do centro cirúrgico era diferente da maternidade, da enfermeira da enfermagem, diferente do pronto-socorro, né? Quando eu trabalhei na empresa de limpeza urbana, eu saí várias vezes nos caminhões de lixo para ver como é que era a dinâmica do trabalho no dia a dia, né? Ou
seja, você começa a ter vários insights de que tipo de perfil de funcionário você precisa na sua empresa, que tipo de treinamento ele precisa, que tipo de engajamento que dentro da organização você pode desenvolver para atrair melhor, comprometer mais esse profissional, né? Quer dizer, use suas premissas, mas confirme-as com o pessoal da empresa, né? Confirme com quem realmente executa os objetivos e os processos dentro da sua organização. Seja uma autoridade em RH, né? Não importa se você trabalha em treinamento, recrutamento e seleção, departamento pessoal, para você ter um RH estratégico, você precisa entender todas as funções, né? Eu lembro que no meu primeiro cargo de gerente, eu não conhecia muito o departamento pessoal, né? Era uma coisa assim, eu conhecia muito de treinamento, seleção, que foi a minha carreira, benefícios, enfim. Mas DP eu conhecia um pouco da lei, etc, né? Mas eu sentia que era uma falha minha, que eu precisava disso. Então, fui lá, mergulhei uma semana num curso de departamento pessoal, mesmo sendo gerente, né? Porque apesar de eu entender, né, da lei, eu precisava entender qual era a dinâmica que a minha equipe passava, que tipo de desafios eles tinham, né? Porque eu não precisava entender do processo. Então, se você quer uma carreira em RH de sucesso, seja uma autoridade em RH. Depois, defenda a cultura, mas seja o agente de mudança, né? Essa questão da cultura nós vamos ver bastante no conceito do planejamento estratégico, tá? Defender a cultura, com defender a missão, visão, valores, né? Mas a gente sabe que nós, de RH, nós também precisamos ser agente de mudanças, né? Imagina, na pandemia, de repente, todo mundo passou a trabalhar em casa. Eu imagino como as culturas foram afetadas e como não perder, né, esse fortalecimento e como criar uma nova metodologia de trabalho, de liderança, de checagem de resultados à distância, enfim, né? A gente precisa defender a cultura, mas a gente também tem que ser flexível para que a empresa possa se adequar a questões de mercado, de tecnologia, ou como que a gente passou aí há pouco tempo, uma pandemia, né? Esse é um outro ponto aqui do checklist do RH, o foco no resultado e não na atividade. Isso é uma questão muito importante na visão estratégica do RH, e isso vai ser particularmente importante quando a gente estiver desenvolvendo nosso planejamento. Pensa no seguinte, sua empresa precisa aumentar 30% de vendas. Primeira coisa que vem na cabeça do profissional de RH, puxa, vou treinar a equipe de vendas, né? Legal, tinha 50 funcionários de vendas, treinei todos, meu trabalho está feito. Treinamento é meio, não é fim. A gente faz treinamento para a empresa aumentar o seu faturamento, né? Então, o que a gente tem que ter? O foco é no resultado. Quanto que o meu treinamento pode ter impactado o aumento da venda, né? Então, não faça o treinamento e não vá lá ver quanto que aumentou de vendas, né? Porque eu já passei em algumas situações que já fiz muitos treinamentos de venda, não aumentou a venda depois que eu descobri que tinha problema na qualidade ou no preço do produto, né? E, em geral, gente, a gente RH já conhece, né? A gente RH fala assim, aquele treinamento não serviu para nada, né? Mas não foi às vezes não é o treinamento, é alguma outra questão que a empresa está envolvida, como um produto que é deficiente, uma avaliação pós-venda, né? Mas a gente só sabe disso quando a gente está focado no resultado. Tenha processos escritos e seus indicadores de performance monitorados. Ora, esse também é algo que eu sempre falo bastante, que nós vamos ver, isso é um dos pilares bem fortes de planejamento estratégico, né? Se eu não sei, né, qual é o meu indicador da minha performance, do meu desempenho dentro da área de RH, né, como é que eu vou monitorar, como é que eu vou gerar uma excelência operacional no meu serviço, né? Quanto tempo eu falo para o meu cliente interno que eu vou distribuir uma vaga, como é que está o meu desenvolvimento da minha liderança, né? A percepção dessas equipes depois que eu treino a liderança, como é que está uma nota de clima organizacional, enfim, são processos que a gente tem que ter, né? Eles descritos e saber se efetivamente, quando eu estou monitorando, eu sei o quanto a gente está sendo efetivo e eficiente dentro da nossa gestão de RH. E, por fim, utilize ferramentas de planejamento estratégico na sua gestão. Quando a gente tem a necessidade de desenvolver um planejamento estratégico, a gente começa a ser desafiado a conhecer algumas ferramentas fora do nosso universo de RH, né? Quando eu fiz meu MBA, uma das coisas que mais impactou minha carreira em RH, né, foi justamente
começar a saber operar e entender como aplicar um balance scorecard, uma análise SWOT e, principalmente, o conceito de PDCA, né? Então, assim, não adianta eu fazer um planejamento estratégico e depois não saber executá-lo, atualizá-lo, e ter o conhecimento dessas ferramentas de planejamento estratégico vai elevar consideravelmente a qualidade da sua gestão. Ok? Ufa, mas vamos em frente. Agora sim, vamos entrar agora que a gente já aqueceu um pouquinho, né? Falamos um pouquinho aí de conceito de planejamento, estratégia e um pouquinho do que eu acho importante a gente ter como conceito, né? De, uh, de um profissional de RH estratégico, vamos efetivamente começar a construir um planejamento estratégico de RH. Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, a Kellen está me perguntando se depois eu disponibilizo aqui os chats, né? Eu vou também disponibilizar o vídeo, viu, Kellen? A gente vou disponibilizar no meu canal do YouTube, mas disponibilizo sim ao final aí da palestra, tá? Mas vamos lá. Vamos começar. Começar, obviamente, conceituando aí um pouquinho o que é o planejamento, né? Conceito de planejamento estratégico de RH. O planejamento estratégico de RH é o processo no qual uma organização define sua estratégia de gestão de pessoas para atingir seus objetivos organizacionais. Ó, aí já está o conceito do que eu falei, né? Foco no resultado e não na atividade. Isso envolve a integração da gestão de recursos humanos com a estratégia global da empresa, garantindo que a força de trabalho esteja alinhada com as metas e necessidades da organização. Né? Okay? Vamos lá. Eu utilizo sempre utilizei nas empresas que trabalhei, este modelo de desenvolvimento, né? Esses 3 passos para a construção do planejamento estratégico de RH. Passo 1, fortalecer a cultura organizacional. Passo 2, desenvolver estratégias de RH alinhadas às estratégias empresariais. E passo 3, definir processos e indicadores de desempenho ajustados aos objetivos organizacionais. Então, a gente vai falar de cultura, de objetivo da empresa e de processos de RH. Vamos começar falando sobre o primeiro passo, fortalecer a cultura organizacional. Cultura organizacional é o conjunto, né? A gente sabe de crenças, de valores, de premissas de uma organização, né? Geralmente ela está focada, fortalecida representada pela sua missão, visão e valores. Missão, razão de ser o seu negócio, a visão onde eu quero chegar e valores, né? Quais comportamentos valorizar na organização enquanto eu executo a minha missão em direção à minha visão. Muita gente fala, puxa, né? Esse negócio de missão, visão, valores, é um quadro na parede, minha empresa não liga para isso. Recentemente eu tive uma mentorada em RH que falava isso para mim, né? Como é que eu vou fortalecer se o pessoal da empresa não liga muito para isso? Eu não vejo ninguém falar de missão. Foi aí que eu falei para ela, né? Esse é o primeiro aspecto, o primeiro desafio do profissional de RH, fortalecer a cultura. Para isso, para a gente não ficar muito na teoria, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de um cliente recente meu, que eu sou consultora de RH dessa empresa, a Pão.com, é uma rede de padarias e restaurantes que foi inaugurada em julho, né? Logo na sequência, no começo do ano que vem, já vai ter outra unidade, né? E como ela está fresquinha, eu desenvolvi toda a missão, visão, valores com eles, eu vou mostrar como é que a gente já começa a tirar uma série de desafios, de insights, de ideias, e como é que a gente começa a desenhar o nosso planejamento a partir da cultura organizacional, tá? Então, eu recomendo para vocês, assim, antes de sair, né, escrevendo o planejamento, façam um grande rascunho, uma lista, para depois vocês definirem as prioridades, entenderem os recursos, né? Mas tudo começa na missão. Tudo começa do que a sua empresa está prometendo entregar dentro do contexto empresarial. Vamos ver a missão aqui da Pão, né? A Pão colocou aqui
que a missão dela é encantar o cliente pela surpreendente experiência de compra através de atendimento personalizado, diversidade de produtos de alta qualidade em um ambiente eficiente e prático. Quando eu olho essa missão, eu já começo a pensar, puxa, eu preciso, como RH, desenvolver um script de atendimento e dar o treinamento para as pessoas. Olha, se eu quero encantar o cliente, né? E eu tenho que garantir que meus atendentes vão ser treinados, né? Mas isso basta? Não. Eu tenho que monitorar os indicadores de satisfação de cliente. Lembra? Foco no resultado, não na atividade. Eu treinei o meu cliente, eu treinei meu atendente, agora eu preciso saber se meu cliente está se sentindo bem atendido, né? Porque se ele não está sendo bem atendido, eu vou estar avaliando as pessoas, eu vou estar retreinando, ou quem sabe até revendo o perfil de profissional que eu tô admitindo na organização, né? Então, monitoramento de resultado, foco no resultado. Ah, mas eu tenho uma outra parte aqui da missão que fala diversidade de produtos de alta qualidade. Puxa, então eu tenho que pensar em treinamento de produção de produtos, para eles serem de alta qualidade. E vamos pensar, vai ter várias unidades. Como é que eu vou garantir a qualidade de todas elas, né? Puxa, aqui fala que eu vou ter um ambiente eficiente e prático. Talvez eu possa introduzir conceitos de 5S dentro dessa organização. Olha quantas estratégias, quantas ideias, uma simples, né? Não simples, mas uma missão nos traz como profissional de RH para fortalecer o nosso planejamento estratégico. Se a gente tem bem claramente na cabeça que a gente precisa fortalecer a cultura organizacional. Isso é uma meta, né? Um objetivo muito claro de RH. Okay? Mas vamos continuar. Olha aqui a outra visão da Pão.com. Estar presente em todas as regiões de São Paulo. Essa empresa, quando a gente foi inaugurar a primeira unidade, uma das maiores dificuldades, por incrível que pareça, foi contratar padeiro e confeiteiro. Eu achei que era mais difícil contratar diretor, pessoal de TI. Não, padeiro e confeiteiro é muito difícil, né? Enfim. E aí, daqui a 6 meses, eu tenho outra unidade, né? Então, isso tem que estar contemplado no planejamento estratégico. Poxa, o que eu posso pensar? Montar um banco de currículo para as principais posições? Eu me preparar para essa expansão? Caramba, eu tenho 75 funcionários nessa empresa, né? O padeiro tem um auxiliar, o confeiteiro também. Será que não é hora de fazer um plano de identificação e desenvolvimento desses talentos, deixar eles prontos para a próxima unidade? E assim eu também engajo as pessoas nessa organização, que elas vão ter a percepção de crescimento, de valorização, né? Então, a visão também traz para a gente uma série de desafios para a gente colocar dentro do nosso planejamento. E valores, né? Essa empresa colocou como valores amor, engajamento, excelência, meritocracia, produtividade e inovação, né? Não vou entrar nos méritos aqui, porque foi definida esses valores, né? Foi definido junto com os sócios, né? Em frente ao que eles querem definir na sua organização. Mas aqui também tem muitos desafios para RH. Quando eu penso em meritocracia, eu já penso logo, bom, meritocracia tem a ver com eu reconhecer o desempenho diferenciado, então eu preciso desenvolver plano de remuneração variável, planos motivacionais para essa organização. Se eu estou falando em produtividade, eu preciso estabelecer metas de produtividade, ou seja, folha sobre faturamento, número do absenteísmo e turnover para garantir maior produtividade. Eu estou falando de engajamento tem a ver com plano de marketing, de comunicação, né? Engajamento tem a ver com plano de desenvolvimento de liderança. Enfim, percebem que só a gente pensando em cultura, missão, visão, valores, vocês perceberam a quantidade de desafios que o RH já tem aqui. A gente podia parar aqui já tinha trabalho o ano todo, né? Mas isso é só o primeiro passo, que é fortalecer a missão, a visão, os valores da organização que você está, né? E aí vou deixar aqui um checklist para a gente concluir o primeiro passo, né? De quais competências organizacionais, né? Isso aí um checklist para você pensar quais competências organizacionais necessitam ser desenvolvidas para fortalecer a missão e conquistar a visão, para fortalecer valores, né? Que indicadores vão demonstrar os atributos da cultura, né? Lembra que eu comentei?
Você dê um treinamento de atendimento, monitore as pesquisas de satisfação da sua empresa, né? E que estratégias que o RH vai apoiar as áreas, né, que têm grandes desafios em fortalecer a missão, para que elas possam também contribuir com a conquista da visão. Ufa, esse é só o primeiro passo. Deixa eu ver se eu tenho alguma mais pergunta aqui no chat sobre isso que a gente está falando aqui. Pelo jeito está tranquilo, acho que está todo mundo, né? Espero que está sendo bem claro aí para todo mundo. Então, vamos lá. Vamos passar para o segundo passo da construção do planejamento estratégico, que é... Vamos lá, aqui. Opa, vamos lá. Segundo passo, desenvolver as estratégias de RH alinhadas às estratégias empresariais, né? A partir dos objetivos definidos não no planejamento estratégico, no planejamento estratégico da empresa, né? Quais projetos RH precisa desenvolver para apoiar a conquista dos objetivos organizacionais? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer quando começar a desenvolver o seu planejamento estratégico, ou seja, pegar os objetivos da empresa e começar a definir. Puxa, Paula, minha empresa não tem um planejamento estratégico desenvolvido, formal, né? Se ele não tem, as outras áreas têm, mas algum tipo de objetivo, quanto que eles querem ter de aumento de lucro, de faturamento, ou seja, ainda que você não tenha formal, é preciso identificar para onde essa empresa está indo, né? Para você poder desenvolver realmente estratégias que impactem e que ajudem a chegar nesse objetivo, né? A segunda pergunta é quais competências eu preciso desenvolver ou fortalecer na organização? Ora, eu tenho esses objetivos, quais competências organizacionais eu preciso ter? Que gaps de atuação que eu tenho? Né? Puxa, eu tenho um grande objetivo de vendas, mas meu pessoal de vendas é muito júnior, né? Então eu preciso contratar pessoas com mais sênior, eu preciso dar um treinamento forte, né? E, por fim, né, que estrutura organizacional melhor se adapta aos seus desafios. Nunca esqueça de olhar a estrutura organizacional frente a um planejamento estratégico. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que sua empresa tem um grande desafio de expansão no ano seguinte. E essa área de expansão está associada a uma área comercial. Será que não seria melhor, neste ano de tamanho desafio para a área de expansão, a gente colocar essa área, tirar de baixo da diretoria comercial e colocar direto ao CEO, para garantir uma agilidade maior nas decisões, né? Já que o foco é a expansão, né? Ou seja, não tem problema, depois que expandiu, volta para a área comercial, né? Mas a gente precisa ter essa flexibilidade de acordo com o desafio. Em geral, o que você vai encontrar nos objetivos de um planejamento estratégico organizacional não sai muito dessa lista que eu coloquei aí. Faturamento, né? Então, quando eu penso em faturamento, eu estou pensando em vendas, em aumento de venda, varejo, aumento de ticket médio, ou aumento de frequência, né, para o cliente. Quando a gente pensa em vendas, às vezes não é aumentar, né, ou conquistar mais clientes, mas às vezes fazer com que o cliente que já tem fature mais, né? Satisfação de clientes, lucro, né? Lucro. Como é que o RH vai ajudar lucro? Puxa, como eu vou reduzir despesas, eu vou reduzir turnover, absenteísmo, reduzir reclamações trabalhistas. Eu trabalhei numa empresa de limpeza urbana, que este foi meu primeiro objetivo quando eu cheguei naquela organização, porque ela tinha 2.500 reclamações e comia totalmente o lucro daquela empresa, né? Depois de 3 anos, a gente tinha, em média, de 400 reclamações trabalhistas para um grupo aí de 10 mil funcionários, né? Então, o RH pode sim ajudar muito a aumentar o lucro da organização, né? Posicionamento de mercado, expansão já comentei, introdução de novas tecnologias, que tipo de competência essa nova tecnologia vai exigir que você tenha dentro da sua organização, né? Ou um novo produto ou serviço que vai ser introduzido. Ou seja, olhe o que sua empresa está fazendo, para onde ela está indo, né? Quais são as estratégias que ela está adotando e desenhe e escreva os seus objetivos alinhados a isso. Dentro ainda de desenvolver estratégia de RH alinhada à estratégia empresarial,
né? A gente teve todos os objetivos definidos no planejamento. Mas esses objetivos, eles vão ser desmembrados para a área comercial, para a área financeira, né? Para a área de operação. Ou seja, quem vai executar os objetivos vai ser um conjunto, né, de ações de todos esses departamentos. Portanto, identifique com os gestores das áreas os desafios. Que necessidades que cada área vai ter para atingir seus objetivos? Quais os desafios diários para a obtenção de excelência operacional? E não foi à toa que eu destaquei um pouquinho aqui a palavra excelência operacional, porque quando a gente fala muito em planejamento, a gente tem na cabeça muita questão de futuro, né? Mas para uma empresa ter futuro, ela precisa ter presente. E ter presente é executar os seus processos, os seus produtos, os seus serviços, ou hoje, com excelência operacional, né? Que é isso que vai levar a empresa de futuro. Ou seja, aprimore o seu planejamento estratégico, fortaleça ele com ações de RH para apoiar os departamentos a buscar essa excelência operacional nos seus processos, no seu dia a dia, nos objetivos que eles têm, né, em cada um daqueles tópicos do planejamento estratégico organizacional. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não? Vamos em frente. E, por fim, né, não menos do que importante, né, a gente fortaleceu a cultura, nós fortalecemos a cultura organizacional, nós olhamos os objetivos da organização, olhamos os objetivos de cada departamento, mas a gente precisa fechar esse ciclo de objetivos, né, de identificação de necessidades, com quem vai executar esses objetivos, né? Porque pessoas executam um negócio, dão vida a uma missão e conquistam uma visão, né? Então, quem atinge os objetivos são as pessoas. Então, contemple no seu planejamento essas demandas de funcionários. Tem duas formas a gente interpretar as demandas, né? Se você tem uma pesquisa de clima organizacional, sem dúvida nenhuma, os resultados dessa pesquisa, onde os resultados negativos, né? É onde você vai atacar para desenvolver estratégias para fortalecer os pontos que os funcionários, que está afetando o engajamento, comprometimento, motivação desses funcionários. Mas nem toda empresa tem uma pesquisa de clima, e aí não tem outro jeito, né? Aí entra o que eu comentei aqui de visão estratégica do profissional de RH. Mergulha no negócio da empresa, né? Faz um balão de ensaio, vai nos seus principais clientes, vá lá ouvir um pouco da perspectiva dos funcionários, né? Não fique dentro da sua sala falando, não, eu sei, o funcionário precisa disso, disso, disso. Não, vai escutar realmente e você vai, às vezes, se surpreender com o que eles vão trazer para vocês. Ok? E aí a gente passa para o terceiro passo, né? Cultura, objetivos da empresa, que envolve gestores e funcionários. E, por fim, a gente precisa olhar um pouco para dentro da gente, né? Definir processos e indicadores de desempenho ajustados aos objetivos organizacionais. Identifique quais processos em RH você impacta diretamente na organização. Vou pegar exemplo de vendas de novo, né? Eu, como trabalhei em restaurante muito tempo, né? Tenho restaurante, inclusive. Se eu demoro muito tempo para contratar um garçom, isso impacta o faturamento. Porque o outro garçom vai ter que atender mais cliente, então ele perde a oportunidade de atender melhor, perde a oportunidade de fazer mais venda, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei no fast food, existia uma meta. Garçom tem que ser reposto em 7 dias, né? Não podia ser mais do que 7 dias. Ou seja, comece a identificar quais processos, se não bem desenvolvidos, podem afetar o planejamento da organização, né? E essa medida é importante porque ela, inclusive, vai te apoiar a avaliar a performance de cada equipe, né? E também vai falar para o seu cliente interno, olha, eu vou te entregar o garçom em 7 dias. Não adianta ele me ligar, abrir a vaga num dia e ligar no outro, né? Que é o que geralmente acontece, né? Ou seja, você também vai ter possibilidade de garantir um processo para o seu cliente e avaliar a sua equipe. Portanto, dentro do seu planejamento estratégico, aproveite e atualize as políticas e procedimentos para garantir que eles estejam alinhados com a estratégia organizacional. E aí vão algumas sugestões aí para vocês, né? Tempo de reposição de vagas, como eu comentei, folha sobre faturamento, esses acho que são um dos indicadores mais importantes, né? Imagina que você tem uma empresa
que quer ter um lucro de 10% ao mês. E para isso, a sua folha de faturamento precisa ficar em 15%. É um índice de produtividade, né? Se aumenta além disso, ou as pessoas não estão, ou as pessoas estão fazendo muita hora extra, ou estão tendo muita demissão, o turnover está alto, ou seja, inclusive um farol para você monitorar as despesas, né, que você tem em RH. Uma outra nota que eu acho importante é você ter um processo de avaliação de desempenho que você saiba, né? Puxa, as pessoas precisam estar engajadas e desempenhando bem para atingir os objetivos. Se elas têm uma nota baixa, você já tem um problema. Né? Turnover, absenteísmo, percentual de funcionários, nota de pesquisa de clima, enfim. Né? É aí as principais indicadores que a gente precisa olhar bem, ter processos e definir dentro do nosso planejamento. Ok? E aqui eu trago para vocês aí um quadrinho muito simples do que a gente falou, e pensem, né? A gente falou de 3 pilares da estrutura de um planejamento: objetivos, metas e planos de ação. A gente terminou aqui só identificando objetivos, né? Então, procure fazer dessa forma, ó. Eu tenho um objetivo da empresa, procure associar, a que objetivo em RH vai estar associado ao faturamento, ao aumento do faturamento, que objetivos vão estar associados a aumentar a satisfação de funcionários, por exemplo, implantar programa de liderança, obter satisfação de pesquisa de clima, implantar um plano de treinamento organizacional. Que tipo de objetivo você vai desenvolver aqui, ó, obter 20% de lucro de média ao mês? Vai ser um monitoramento do indicador de folha e faturamento, vai ser garantido o turnover em 0,5%, enfim, procure associar os objetivos que você vai desenvolver no seu planejamento estratégico aos objetivos organizacionais. Dessa forma, você não corre o risco de desenvolver um objetivo que não vai impactar ou que não está alinhado ao que a sua empresa está buscando. Ok? Algum chat, alguma pergunta até aqui que nós vamos passar para o próximo. Opa, nós vamos passar aqui para o próximo. Deixa eu ver. Alguma pergunta? Não? Então, ok, vamos lá, vamos em frente. Vamos para o segundo pilar do planejamento estratégico, que é desdobrar objetivos em metas. Uma meta é um projeto focado no fortalecimento da missão e no atingimento dos objetivos. São várias ações que, somadas ao longo do tempo, vão levar à concretização de um objetivo e a concretização da visão da organização. Pense que para cada objetivo, você tem que desenvolver pelo menos 2, 3, 4 metas para fortalecer, para conquistar um objetivo. A empresa tem um objetivo, você, em geral, desenvolve 1, 2, 3 objetivos para o objetivo organizacional e desenvolve 3, 4, 5 metas para cada objetivo. Ok? A meta vai te transformar o objetivo numa forma que você consiga mensurar, né? E que você consiga tomar medidas corretivas ao longo do tempo, se por acaso aquela estratégia não estiver te levando para o objetivo que você colocou. É assim, eu tenho lá o meu muro, né? Eu estou no A, eu vou para o ponto B, e eu resolvi escalar o muro. Putz, caí, não sabia escalar o muro. Opa, eu tenho que pensar em outra estratégia. Só que se eu estiver monitorando o resultado, eu consigo identificar a tempo, né? Antes de acabar o prazo, de que eu preciso adotar uma outra estratégia, porque aquela lá não está funcionando. Ninguém sabe da minha empresa escalar, ninguém sabe subir uma escada e eu preciso, então, arrumar uma outra estratégia, porque essa competência eu não tenho, ou vai demorar muito tempo para eu desenvolver, né? De novo, vamos olhar isso num exemplo que fica muito prático, visual, para vocês entenderem esse desdobramento de objetivos e metas. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Essa empresa tem o objetivo, né, de obter 90% de satisfação de clientes. A diretoria de RH, analisando os números, olhando as pesquisas, ela definiu que ela ia contribuir com essa satisfação de clientes, reduzindo em 15% as reclamações relacionadas ao item atendimento. Vamos lá, ela olhou lá, viu a pesquisa de satisfação de clientes
e viu que tinha muita reclamação de atendimento e resolveu atacar esse indicador. Vamos lá, ó a meta da gerência de recrutamento e seleção. Né? Aqui a gente já começa a desdobrar, inclusive, os objetivos de RH da diretoria para as demais áreas. Tá? A gerência de RH falou, bom, eu vou garantir que 90% das vagas de garçom, operador de caixa e recepcionista sejam preenchidas em até 7 dias. Ok. A gerência de treinamento, nossa, eu vou garantir que 90% dos garçons treinados em técnicas de atendimento tenham nota 9 na prova que a gente aplica no treinamento. Ou seja, os departamentos de RH, a partir do objetivo maior de RH, que é reduzir reclamações de atendimento, eles começam a desenvolver processos, medidas, métricas para apoiar a meta de RH reduzir reclamação, mas que vai apoiar a obtenção de satisfação do cliente. Essa meta aqui, ela foi um pouco mais além, né? Ela foi, inclusive, desdobrada para os funcionários, né? Essa empresa aqui, esse fast food, tem mais de 1.000 lojas pelo país, né? E ela tinha selecionadoras da Zona Leste, ela tinha selecionadoras na Zona Norte, ela tinha selecionadoras na Zona Sul. Então, para cada uma dessas pessoas, dessas selecionadoras, a meta da recrutamento de seleção foi desdobrada, garantir 90% das vagas de garçom, operador de caixa e recepcionistas preenchidas em até 7 dias na Zona Leste. Ou seja, olha só como aqui, quando eu tenho tudo mapeado e com métrica, fica muito fácil eu acompanhar as pessoas, né? Puxa, o pessoal da Zona Leste garantiu 90%. Nossa, o pessoal da Zona Norte, a pessoa lá só preencheu 50% das vagas de garçom em 7 dias, né? Que dificuldade ela está tendo? Eu preciso ir lá ajudar, ou é um problema de performance, né? Ou seja, o planejamento estratégico vai te proporcionar esse tipo de avaliação, se muito bem escrito, desdobrado e mapeado, ok? A mesma coisa aqui do lado do garçom, né? Ao lado aqui do treinamento. Aqui eu vou garantir 90% dos garçons treinados em São Paulo, aqui em BH, né? Aqui tem uma outra ação que foi feita, vamos implantar um programa educador, que era um programa relacionado a treinar as pessoas para atender, mais foco em atendimento, enfim. Essa meta da empresa, ela só vai ser atingida, né? Se a gente conseguir levar esse desafio, essa meta, até a pessoa lá no fim, né, do organograma, comprometida com a obtenção do pedacinho que ela pode contribuir para atingir a meta. Bom, fizemos os objetivos, desdobramos as metas, agora precisamos fazer acontecer. Como é que eu vou atingir essa meta? É a construção dos planos de ação. É o que é o método para o atingimento da meta, né? É o que vai garantir realmente o planejamento, né? É o que vai envolver o envolvimento em torno da meta, o envolvimento da equipe em torno da meta. Que aqui eu faço um detalhamento, não trace metas, se você tem uma equipe, não trace meta para os seus funcionários. Apresente a meta e faça com que eles desenvolvam um método. Porque isso vai gerar um envolvimento. Isso vai propiciar o acompanhamento da meta, né? Vai propiciar a base objetiva para avaliação das equipes. Imagina aquela funcionária da Zona Leste, ela fez um plano de ação e ela está atingindo a meta. A outra da Zona Norte não está atingindo a meta. Vamos ver como é que ela está, qual o método que ela tá seguindo para atingir, porque não está funcionando, né? Tirei aqui um som que estava afetando aqui, vamos lá, né? Ou seja, o que vai permitir correção de rumos, né? Porque, afinal de contas, se uma está atingindo e a outra não, qual o método que uma está aplicando e qual o método que a outra está aplicando, ok? Vai estabelecer as responsabilidades, vai apoiar a construção do seu orçamento, né? E aí, vamos ver isso na prática, né? Vamos ver aqui um modelo de um plano de ação. Plano de ação nada mais pessoal, é você, de novo,
Eu vou voltar naquele checklist do profissional de RH, né? É se aperfeiçoar num conceito chamado 5W2H, que fala quem, por quê, que, quando, que talvez vocês já tenham visto, né? Mas também é uma ferramenta de planejamento estratégico. E o plano de ação vai falar o que vai ser feito, quanto vai custar, quem vai fazer e até que data vai ser feito. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo, vamos garantir que 95% dos funcionários treinados em técnicas de venda e a Vivian vai treinar 95% dos funcionários em vendas, com média de 9 de avaliação até dia 28/2. E aqui ela começa a escrever, puxa, eu vou desenvolver o treinamento, eu vou convocar participantes, eu vou aplicar o treinamento, vou corrigir provas. Eu não consegui 95% dos funcionários, então eu vou convocar os participantes faltantes, vou aplicar um novo treinamento, enfim, né? Isso é que vai garantir que até dia 28, né, ela tenha treinado todo mundo em técnicas de vendas. Acabou? Não, aqui eu só bati a meta, uma parte, né, uma meta, né, para atingir o objetivo de aumentar 20% do faturamento. O que eu preciso é acompanhar o faturamento, ver se teve mudança e desenvolver uma nova estratégia se for necessário, né? Ok? Aqui a gente tem, então, objetivo, meta e plano de ação para a gente concluir o desenho, né, do nosso planejamento estratégico. Aí vem a parte mais importante, monitoramento de resultados. Muita gente, eu dou palestras sobre planejamento estratégico, eu acompanho faço muitas mentorias para empresários para desenvolver planejamento estratégico, desenvolvo como consultora planejamento estratégico nas empresas, e eu sempre escuto assim, poxa, mas planejamento estratégico, a gente faz aquela estratégia em janeiro, aí chega em dezembro e descobre que não aconteceu nada, planejamento estratégico não existe, né? Não funciona. Quem disse que planejamento estratégico não funciona não fez essa etapa, né? E nós, como RH, né, principalmente para não perder, para identificar se aquele plano de ação, se aquela estratégia que eu escolhi para ir do plano A para o ponto B, ela está adequada, eu preciso desenvolver um mapa de indicadores, né? E acompanhar mensalmente. Apliquei o treinamento, aumentou venda, né? Como é que está a minha produtividade, como é que está meu absenteísmo, o turnover, ou seja, eu preciso ter um mapa de indicadores que todos os meses eu olho para ele, né? E vou vendo se as estratégias que eu estou desenvolvendo e realmente estão sendo eficientes para que a empresa atinja seu objetivo, para que a empresa fortaleça a sua cultura, né? Porque senão a gente faz um planejamento, tem um tremendo de um trabalho para fazer e depois no final de ano tem aquela surpresa de ver que os esforços não foram adequados. Né? Quando eu era diretora de RH, as minhas funcionárias, né, já elas sabiam que todo dia 5, todo mundo tinha que me apresentar o seu relatório de indicadores. O DP, o treinamento, a seleção, né? O pessoal de RH não gosta muito de fazer planilha, não gosta muito de fazer número, né? Mas é o que, na verdade, o que nos direciona para o caminho certo, né? Eu sei que eu tive uma ocasião que todos esses relatórios de RH ao longo de cada mês, no final do ano, se tornaram o balanço social da empresa, porque estava lá quantos funcionários foram treinados, quantos foram promovidos, né? Tudo que foi feito em termos de eventos dentro da organização, ou seja, mostrou-se todo um engajamento social e, obviamente, a gente também usa esses relatórios para que a gente também demonstre no RH o impacto que a gente tem dentro da organização, né? Que a gente não é só um transacional de serviços, chama RH para contratar, chama RH para pagar. Não, a gente também tem estratégias e posicionamentos que fazem a diferença aí dentro dos resultados da organização. E, por fim, né, fez todo o planejamento, montou o mapa de indicadores. Será que eu vou ter grana para isso? Né? Aí vem o orçamento de RH. Né? Então, após você terminar o planejamento, sua próxima etapa, faça orçamento de tudo que você vai precisar para realizar, para executar esse planejamento. Caramba, eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso, minha empresa não vai me dar orçamento. Ok. Volte no planejamento, olhe os objetivos,
veja o que é, faça uma priorização de atividades, ou seja, aquelas que mais impacto você acredita que irão ter, né? Para que realmente você não faça um planejamento, apresente e depois descubra que você não vai conseguir realizar ele, né? Então, isso aqui é fundamental. Estamos chegando ao fim, né? E aí eu vou mostrar aí para vocês, né? E tem aí um checklist, né? Básico do desenvolvimento do planejamento estratégico de RH, de tudo que a gente falou, né? Estabeleça os desafios da cultura, identifique os desafios da empresa e de suas diretorias e gerências, identifique os KPIs organizacionais por área, identifique os principais clientes, as expectativas relacionadas ao RH, as necessidades dos funcionários. Vá lá, escreva seus objetivos e desdobre metas. Escreva seu plano de ação para cada meta junto com a sua equipe, né? Cada meta, todas as metas com métrica, com prazo definido e responsabilidade. Construa seu orçamento e monitore seus resultados. Vou dar uma dica aqui, chegando ao fim, uma dica final, né? Quando eu desenvolvia, né, quando eu estava no mundo corporativo e desenvolvia os planejamentos estratégicos, se você pensar nesses 5 pilares, né, eu acredito que se você conseguir desdobrar esses 5 pilares, eles são pilares que, associados aos objetivos organizacionais, você com certeza vai impactar o resultado da sua organização, né? Ou seja, execute o planejamento de RH, né? Ou seja, desenvolva os seus processos e indicadores de desempenho dos processos de RH. Pense no desenvolvimento de uma universidade corporativa. Quando a gente pensa em planejamento estratégico organizacional, a gente pensa em competência organizacional e não mais individual, né? E o instrumento que vai fazer com que a estratégia organizacional seja realizada é através de uma universidade corporativa. Uma coisa que eu acredito bastante, né, é meritocracia, reconhecer o desempenho para a execução da estratégia. Hoje, as pessoas querem participar, elas querem saber, elas querem ser reconhecidas pelo qual elas contribuíram, né? Eu não vejo muito hoje uma empresa que não tem um plano de remuneração variável, um plano motivacional, que consiga engajar muito as suas equipes. Gosto muito do conceito de clima organizacional. Fui responsável por 2 empresas das melhores para trabalhar, em 2 organizações que eu trabalhei, né? Uma construtora e uma empresa de limpeza urbana, né? Então, as estratégias que o Great Place to Work traz sobre como desenvolver uma melhor empresa para trabalhar, elas também são poderosas para que a gente consiga fortalecer cultura e atingir resultados, né? E, por fim, tenha no seu organograma a caixinha de comunicação interna, né? Você precisa comunicar o que está acontecendo, as conquistas, os desafios, né? Ter uma área de marketing interno, comunicação interna ligada ao RH é uma ferramenta muito poderosa para executar o seu planejamento, né? E atingir os seus objetivos, ok? Agora, tudo isso, né? Eu gosto sempre de encerrar com esse conceito aqui, né? Disciplina, né? A gente vai fazer um monte de estratégias, vai se motivar, mas ter uma vida disciplinada é o primeiro passo para a gente se superar. A disciplina é a ponte entre a meta e as realizações, né? Porque a gente vai procrastinando, a gente vai tendo um monte de dificuldade, a gente desenvolve, por exemplo, eu vou chamar 50 funcionários para treinamento, aparece 10, aí a gente se desanima como RH, ou seja, eu já passei por tudo isso, sei como funciona, né? Ou seja, aí vai aparecendo outras demandas ao longo do ano, aí pedem mais um projeto e a gente vai ficando enrolado. Se a gente não tem disciplina e foco naquilo que a gente desenhou e que a gente acredita no começo do ano, creia, você vai se perder no turbilhão das dificuldades, a motivação vai desabar e o que vai te manter no foco é a disciplina, né? E uma pessoa disciplinada sabe como lidar com essa rotina, com esses desafios, planeja os passos, né? É resiliente, eles têm esses objetivos, né? Crie uma disciplina na sua gestão, né? O conceito de monitorar resultados, ou seja, ter um dia para parar, para olhar indicadores, para reavaliar estratégias é importante.
conceito de ter um dia para comunicar a equipe, as pessoas, né, dos próximos passos, para reavaliar estratégias. Tudo isso vai te ajudando a disciplinar e enfrentar todos os percalços que, com certeza, vão aparecer aí ao longo quando você começar a executar seu planejamento. Vamos encerrando, né? Mas o que eu queria também aqui compartilhar com vocês, né? É que se vocês querem um apoio, uma disciplina para desenvolver esse projeto, né? Os planejamentos estratégicos, né? Eu estou montando para as pessoas que estão aqui nessa palestra, que estão vendo esse vídeo, uma mentoria para profissionais de RH, um grupo. Eu até então sempre tenho trabalhado com grupos individuais, né? E algumas pessoas, por conta dos valores, têm falado, puxa, me avisa quando tiver um grupo, né? Para a gente trabalhar. E por isso, né, eu decidi fazer essa palestra e começar esse grupo aí de mentoria de recursos humanos, ok? Como é que vai funcionar essa mentoria? São 10 sessões, né, sendo que 9 são em grupo, né? São 9 sessões online, e uma sessão que eu acho que é importante, uma sessão individual, para o mentorado poder apresentar seu projeto, tirar todas as suas dúvidas, enfim, né? E a gente pode estabelecer, né, essa sessão individual no começo, no meio, enfim, quando a pessoa achar mais apropriado. O que está incluso na mentoria? O e-book RH Estratégico e Virei Líder, que são os 2 livros que eu escrevi um capítulo, né? Já vou passar para vocês gratuitamente. Uma planilha para desenvolvimento de planejamento estratégico. Todas as apresentações em PDF, né? As sessões estão distribuídas dessa forma. A gente trabalha no primeira como ser um profissional estratégico. Segunda e terceira sessões a gente trabalha justamente tudo que eu apresentei aqui, como é que a gente vai alinhar a partir das estratégias organizacionais e a partir de um modelo que eu passo para vocês, né, de uma planilha de desenvolvimento de planejamento estratégico. A quarta sessão, a gente vai trabalhar uma ferramenta chamada procedimento operacional para descrever os processos de RH e os KPIs, né, para que esses processos consigam ser um alicerce poderoso para o planejamento estratégico. Como desenvolver na quinta sessão eu falo como desenvolver uma universidade corporativa, passo a passo. Na sexta sessão, como desenvolver um plano de remuneração variável, ou seja, como associar o desempenho das pessoas aos resultados organizacionais. Na sétima sessão, eu trabalho todas as estratégias para construir uma empresa melhor para trabalhar, ou seja, trabalhar a empresa para ter um clima, mesmo que a sua empresa não queira, não tenha interesse em participar de um projeto como esse, né? Mas usar os conceitos de uma melhor empresa para trabalhar, para fortalecer o RH, né? Na oitava sessão, eu trabalho bastante os comportamentos e atitudes do profissional de RH de sucesso, né? Eu estou escrevendo mais um livro essencialmente sobre RH, e a primeira parte desse livro eu conto todas as minhas experiências aí de 35 anos de RH e muitos insights, muitos comportamentos, muitas dicas de comportamentos que eu acho que são fundamentais para uma pessoa de RH de sucesso, né? Aí a nona sessão, uma apresentação dos projetos de cada mentee e, por fim, a individual, que pode inverter, né? Eu faço a individual para rever os projetos, depois a apresentação, enfim, né? Esse aí é o conteúdo da mentoria que eu estou aplicando agora, que foi solicitado, que eu estou montando os grupos de profissionais de RH. Tá? Exclusivamente para quem assistir essa palestra, estou fazendo essa condição especial. Não perca a oportunidade de ter a minha orientação direta para desenvolver seu planejamento estratégico. E mais, a minha orientação para desenvolver os projetos, como uma universidade corporativa, plano de remuneração variável, avaliação de desempenho, comunicação interna, estratégias para melhorar o clima organizacional. Se você fosse contratar uma consultoria para implantar esses projetos, iria custar pelo menos 10 vezes mais. E ainda, o reconhecimento não seria seu. Vem para o grupo de mentoria, clica no QR Code e faça sua inscrição. Fico à disposição de vocês, aí estão os meus contatos, telefone, e-mail, né? Siga-me nas redes sociais, eu sempre estou dando lá várias dicas de comportamento, de RH, de gestão de empresas, ok? E para encerrar, queria agradecer aí a todos que participaram, que estão assistindo essa palestra. Espero que vocês consigam, com todos os conhecimentos aí que a gente tentou passar para vocês,
aprimorar, né, e elevar a qualidade da gestão dos recursos humanos nas suas empresas. Muito obrigado e eu fico aguardando o seu contato. Vem para a mentoria de RH. Obrigada.